pessoal, bom, hoje eu vou falar sobre como utilizar o Scilab, tá? Que vai ser bastante útil nas nossas aulas de cálculo numérico. Bom, primeiro de tudo, né, para a gente começar a falar sobre o Scilab, é onde a gente encontra o Scilab. Bom, tem várias versões que a gente pode utilizar. O endereço que você pode utilizar aqui para o Scilab é fácil, né? Você digitar no Google Scilab, tá aqui, e você quiser encontrar um endereço, é scilab.org. Né? Se você digitar scilab.org, vai aparecer, vamos lá, vai aparecer aqui, vai aparecer esta página, tá? Do Scilab. Aí você vai, é a versão que você quer, tem a versão 2023.0.0, é a mais recente. Tem essa aqui que eu sei que está bastante estável, 6.11. Mas você clica aqui no Scilab 2023.23 e escolhe qual sistema operacional que você está usando, tá? Pode ser o Windows, no caso ele pede 8, 10 ou 11, aqui é o de 64 bits. Pode ser no Linux, que é o que eu estou usando aqui, ou pode ser do Mac, que também você faz. É muito fácil, você baixa, você não precisa de licença nenhuma, você baixa a licença já está imediato, você não precisa fazer nenhum cadastro, nada disso. Você baixa e aí você abre o arquivo e você vai ter um README e aí você lê lá o que você precisa para poder fazer o programa funcionar. Bom, então vamos lá, vamos ver como é que funciona aqui algumas coisas dentro do programa. Vou falar primeiro sobre como é que a gente trabalha em cálculos, né, fazendo cálculos, depois como é que a gente trabalha na parte gráfica do Scilab. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o Scilab ele faz conta basicamente utilizando a ideia de conta matricial, tá? Então, no Scilab, as entidades são matrizes. Então, por exemplo, imagine que eu queira definir uma variável recebendo um determinado valor. Por exemplo, a variável v recebe o valor 1. Então, você escreve v igual a 1. Então, V vai ser 1. Você dá Enter, pronto. V igual a 1. Se você digitar V, ele vai estar 1. Se você não quiser que ele escreva, né, não imprima na tela, ele só guarde o valor V igual a 1, você sempre dá o ponto e vírgula. O que o ponto e vírgula faz? O ponto e vírgula vai fazer com que ele guarde o valor, mas não escreva o valor na tela, tá? Então, V igual a 1, você está vendo que foi diferente do anterior. Ó. Quando eu não coloquei o ponto e vírgula, ele recebeu o valor 1 e escreveu na tela. Quando eu coloquei o ponto e vírgula, ele recebeu, mas não escreveu. Uma vantagem de poder trabalhar no Scilab é o seguinte, quando você tem esse prompt aqui piscando, né? Você está vendo que o prompt aqui está piscando. Se você for no seu teclado, no Page Up, e o page down, então se você coloca o page up para cima, ele vai escrever a última coisa que você fez. Então, se você continuar indo com o page up para cima, ele vai colocando a antepenúltima e assim sucessivamente. Então, se você quiser acessar coisas que você já escreveu anteriormente, você pode ir no page up e no page down, para poder localizar alguma coisa que você escreveu, porque às vezes, muitas vezes você começa a escrever, você erra em algum número, e você não precisa reescrever tudo de novo, você vai, coloca um page up e você então consegue fazer a modificação que você quer em algum valor que você já escreveu anteriormente, tá? Se vocês lembrarem, que eu falei no começo, o Scilab ele trabalha basicamente com contas vetoriais. O que quer dizer? Matriciais, desculpe. O que quer dizer isso? Quer dizer que o número que ele guardou é uma matriz. Você fala, pessoal, mas uma matriz de um número só é uma matriz um por um, ou seja, uma linha e uma coluna. Já vou escrever aqui um pouquinho sobre a álgebra matricial para a gente compreender bem e vale a pena nos cálculos aí para a gente lembrar da álgebra matricial. Mas, por exemplo, ó, se eu quiser acessar o número, se eu digitar V, ele vai aparecer o número para mim, que é igual a 1. Mas, por exemplo, como eu falei para você que ele é uma matriz 1 por 1, então, se você quiser acessar o elemento da posição 1 na linha, que é essa primeira entrada aqui, tá?
na posição 1 da coluna, se você colocar isso, ele vai dar o número 1 para você também, porque na verdade ele está salvando este valor como sendo o número na primeira linha, primeira coluna, tá certo? Aí você fala, professor, e se eu quiser preencher então uma matriz 3x3? Tá? Então como é que a gente preenche uma matriz 3x3? Então, ó, eu vou dar um nome, chamar ela de A. Então tem duas formas de preencher. Uma é fazendo assim, eu vou fazer dos dois jeitos, tá? Então A eu começar a abrir a matriz, então eu abro esse colchete aqui, coloco os valores, ó, por exemplo, 1, dou um espacinho, dou um enter, dou um espaço, né? Clique na barra de espaço, coloco um outro valor, sei lá, 2, menos 4. Suponha que essa aqui é a minha primeira linha. Agora eu dou um enter, quando eu dou um enter ele pula o prompt na próxima, ainda ele não, ele está preenchendo a matriz ainda, ó. 2, vamos pôr um número aqui, 32 e menos 9, dei enter, 3, 3 e 5, tá? Fechei a minha matriz. Se eu der um ponto e vírgula, ele não vai mostrar a matriz A. Então, você perceba que quando eu digitei a matriz A, eu abri a matriz A aqui, então eu coloquei ele para preencher a primeira linha, então eu preenchi, ó, 1, 2, menos 4 na primeira linha. Quando eu dei enter aqui, você veja que ele continuou pertinho, né? O prompt continuou pertinho de cima. Ele só pulou para um prompt novo piscando quando eu fechei ela aqui, ó. Fechei, eu abri e aí depois eu fechei, tá? Então, se você escrever A aqui, ele vai mostrar para você a matriz A, que é a matriz, essa aqui, né? 1, 2, menos 4, 2, 32, menos 9, 3, 3 e 5. Vou aumentar essa fonte aqui está pequena. Bom, está em 18, vamos aumentar ela. Então, para aumentar, você vai aqui você vem aqui nessa barrinha de ferramentinhas aqui, você clica, aí está a fonte, né? Ele abre esse novo prompt aqui, fonte. Aí você escolhe, aqui está 18, eu vou mudar para, vamos pôr um valor aqui, vamos pôr 30. Será que fica muito grande? Vamos lá. Ah, não, ficou legal. 30 ficou grandão, ficou bom. Tá? Bom, e aí agora, por exemplo, você fala, professor, e se eu quiser acessar a primeira linha e a primeira coluna? Então, você colocar 1, então o A11, ele vai dar para você a posição da primeira linha e primeira coluna. Então, ó, o A11 deu o valor 1. O A12, quem seria isso? Seria primeira linha, lembra sempre que a posição 1 é da linha e a posição 2 é coluna. Então, o A12 vai dar para você primeira linha, segunda coluna. Então, vai dar o número 2, né? O A13, então, vai dar para você o número menos 4, tá? Você fala, professor, e se eu quiser acessar o elemento que está na segunda linha, terceira coluna? Ó, segunda linha, terceira coluna. Então, segunda linha, terceira coluna. Vai dar menos 9. Tá lá. Se eu colocar um valor que ele não tem, por exemplo, segunda linha, quarta coluna, ele vai reclamar. Ele dá um índice inválido. Então, como ele não conhece, ele dá um índice inválido para você. Tá? Você fala, professor, e se eu errei na minha matriz e este elemento aqui não fosse 32, ele fosse 18? O que eu faço? Eu tenho que preencher a matriz toda de novo? Não. Você vai lá só nesta posição específica, aqui é a posição 2, 2, segunda linha, segunda coluna, e substitui ele. Então, suponha, por exemplo, que você quer substituir ele por 7. Então, você coloca ele 7, olha como é que ficou a nova matriz. Ó, ficou 1, 2, menos 4, 2, 7, menos 9, 3, 3 e 5. Então, o Scilab, ele guarda e permite que você manipule apenas algum elemento da matriz. Isso é muito bom, muito legal, porque se você fizer algum erro, você vai lá e corrige só na posição específica que você quer. Lembrando que eu falei que dá para preencher de outra forma a matriz, também dá para fazer assim, ó, vou definir uma nova matriz, uma matriz B, vou fazer essa aqui agora 2 por 3, então vai ser 2 linhas e 3 colunas, então 1, 3, 4,
você dá um ponto e vírgula, 3, 4, 5. Fechou. Olha lá. Então, essa é uma outra forma de preencher. Então, você separa as linhas por ponto e vírgula. Então, preencher a primeira linha, ponto e vírgula, preencher a segunda linha e dê Enter aqui. Então, a matriz B é esta aqui. Esta é a matriz B. Obviamente, essa forma fica bem mais enxuta para a gente fazer o preenchimento. Tá? Ela aceita também, né? Se você acessar, por exemplo, 1 e 3, ele vai dar para você a posição que está na primeira linha, terceira coluna. Aí você fala, professor, e se eu quiser pegar a primeira linha toda? Quero indicar só a primeira linha, mas a primeira linha toda, por exemplo, da matriz A. A primeira linha toda, então seria a primeira linha. Então você quer dizer que você quer todos os elementos da coluna. Então quando você coloca esse 1 aqui e esse 2 pontos aqui, quer dizer que a primeira linha é 1, mas a coluna é todo mundo. Então são todas as 3 colunas. Olha lá, ó. Então da matriz A, a matriz A era 1, 2 e menos 4, a primeira linha, ó. 1, 2 e menos 4. Então você tem esta aqui, a primeira linha assim. Professor, eu não quero a primeira linha, eu quero a primeira coluna. Então, primeira coluna. Então, quem que você vai pôr os 2 pontinhos? Vai ser aqui. E aqui é 1, primeira coluna. Inclusive, ele faz de pé. Aqui é a primeira coluna, porque ele está pegando na forma coluna e está trazendo para você na forma geométrica que você está mandando ele colocar. Então, você pegou a primeira coluna, geometricamente a primeira coluna ele é uma coluna mesmo, né, de pé. É um vetor de pé, então ele apresenta-se desta forma aí, tá bem? Você fala, professor, eu não quero a primeira linha toda, eu quero só os 2 primeiros elementos da primeira linha. Então você coloca a primeira linha, e aí, vamos aumentar essa matriz aí, ó. Essa matriz é uma 3x3. Se eu quiser colocar mais elementos nela, posso? Posso. Por exemplo, eu quero colocar na primeira linha a 4ª coluna. Eu vou pôr o elemento 0. Olha o que ela faz. Ela coloca para você o elemento 0 e fala, professor, os elementos de baixo eu não coloquei. Por que ela pôs 0? Porque se você criou uma coluna a mais, ela deixa as outras posições já alocadas. Por exemplo, imagine que eu tivesse colocado 1 aqui, ó. Olha o que ela faz. Ela coloca 1 na coluna e coloca 0 nas outras, porque ela já deixou alocada. Se você não colocar nada, já está recebendo 0, porque não dá para você criar uma matriz que tenha elementos na primeira, na 4ª coluna, na primeira linha, e não tenha nada nas outras. Então ele já coloca 0 para você. Então ele já está criando para você. Pode ser que você não coloque nada. Se não colocar nada, vai ficar 0, tá? Então vai ficar desse jeito aqui. Então imagine agora, por exemplo, que eu queira pegar a primeira linha, mas eu não quero todos os elementos. Eu quero do 1 até o 3 só. Então põe 1 até 3 e beleza. Então 1, peguei a primeira linha, peguei o elemento começando 1, indo até 3. Então ele marcou para mim de 1 até o menos 4. 1, 2 e menos 4. Se você quisesse colocar todo mundo, você colocava um 4 aqui, beleza, ele pegava todo mundo para você. Tá? Então é assim que a gente faz a representação que eu queira da matriz. Uma outra coisa, por exemplo, você pode pegar uma matriz C e definir recebendo uma outra matriz. Então, por exemplo, esse C ainda não é nada, ele pode receber a matriz A. Olha lá para você ver. Então, C é a nova matriz A que a gente tem. Então, por exemplo, o C é a própria A, né? Não tem diferença. Agora tem um detalhe importante. Fala, professor, eu posso colocar B igual a... Olha o que ele vai fazer. O B a gente já tinha definido como aquela matriz anterior. Mas aí eu coloquei o B igual a, o que ele faz? Ele fez a substituição. Se eu colocar aqui o B como sendo o... Vou aumentar ele, né? Eu vou pôr na primeira linha, 5ª coluna, vou pôr um número 3 aqui. Tá? Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou pôr B igual a A. Então, o que ele faz? Ele ressubstitui a matriz que você tinha para receber o A de novo. Tá? Então, ele faz a substituição daquilo que você já tinha definido e ele recebe a nova matriz. Então, sempre quando você tem uma variável
e você definir ela de novo com um outro valor, ele substitui. Tá? Então ele faz a substituição. Tem que tomar cuidado então nessas contas aí que a gente faz. Bom, então a gente já aprendeu a definir matriz, já sabe trabalhar com matriz, já sabe identificar elementos de uma matriz. Agora a pergunta é, como é que a gente opera, né? Que tipo de operações que a gente pode fazer com matriz? Então lembrando que o Scilab ele faz cálculos matriciais. Então a gente tem que olhar isso como uma matriz. Então as contas que ele faz vai respeitar as propriedades de matrizes. Obviamente, você pegar a matriz A aqui, ó, e multiplicar ela por um número, 2 vezes A, ele vai pegar e fazer a conta de matrizes. Então, vamos só lembrar lá, rapidamente, que tipo de operações que a gente tem com matrizes, né? Então, a primeira operação que a gente tem com matriz, então, A é uma matriz. A gente denota assim, né? A e J. Então, ela tem I linhas e J colunas. Essa é a notação que a gente está acostumado a utilizar para definir a matriz. O que a gente pode fazer aqui, né, no Scilab, como é que a gente faz a notação da mesma matriz? A gente denota assim, né? Então, é assim que a gente denota. Ó. Então, o I aqui é a mesma coisa, ele é o número de linhas e J é o número de colunas que a gente tem. Que tipo de operações que a gente tem entre matrizes? A primeira operação é multiplicar a matriz por um número. Então, você pega a matriz A, por exemplo, e multiplica pelo número 2. O que você está fazendo? Você vai pegar todos os elementos da matriz A e multiplicar por 2, tá certo? Então, isso aqui vai ser a operação muito fácil. Então, 2 multiplica todos os elementos da matriz. Então, por exemplo, a gente pegou a matriz A, que era 1, 2, menos 4, 1, 2, 7, menos 9, 0, 3, 3, 5 e 0. Vou multiplicar por 2. O que vai acontecer? Opa, tem que pôr o símbolo de multiplicação. Vou multiplicar por 2. Então, 2 vezes A. Então, provavelmente vai ficar 2, 4, menos 8, 2, 4, 14, menos 18, 0, 6, 6, 10 e 0. Olha lá, foi a conta que eu indiquei. Ele pega todos os elementos e faz a multiplicação do cálculo. Então, multiplicação de matrizes com número não tem problema. A segunda operação, né, é soma de matrizes. Quando que a gente pode fazer soma de matrizes? Obrigatoriamente, a ordem das matrizes tem que ser iguais. O que é a ordem da matriz? O tamanho, né? Então, se você vai somar duas matrizes, essas matrizes têm que ter a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas entre si. Então, por exemplo, você pode somar matrizes 3 por 3 com matrizes 3 por 3. Eu posso somar a matriz 3 por 5 com matriz 3 por 5, mas eu não posso somar uma matriz 3 por 4 com a matriz 4 por 3, por exemplo. Ó, são de ordem diferente. Está vendo? Isso aqui são diferentes. Isso aqui não pode. Ó. Não faz sentido. Se você tentar fazer, pessoal, vamos tentar fazer? Vamos lá então. Vamos pegar matrizes de ordem diferente e tentar somar. A matriz B, ela é diferente, bom, é a mesma, né? Então, eu vou pôr B, vou aumentar B aqui, vou pôr na posição 1 e 5, vou mandar ele receber 3. Pronto, aí ele já preenche o resto aí. Então, a matriz A é esta, que é uma matriz que é 1, 2, 3 por 1, 2, 3, 4, matriz 3 linhas, 4 colunas. A matriz B é uma matriz 3 por 5. Manda ele somar A com B, você vê o que vai fazer. Olha lá, operador mais, dimensões erradas para operação. 3 por 4 mais 3 por 5. Ela até explica para você. As mesmas dimensões esperadas. Então, você esperaria que tivesse as mesmas dimensões e não tem, então a conta não dá para ser feita. Tá? Mas, por exemplo, se eu for somar a matriz A mais a matriz C, aí ele faz, né? Lembrando que a matriz C é a própria matriz A, né? Ó, eu defini o C como A, né? A própria matriz A. Então ele faz. Ah, professor, eu quero fazer 3 vezes a matriz A mais 5 vezes a matriz C. Somei, tá aí. Beleza. Tranquilinho, fácil de fazer. Por quê? Porque são matrizes na mesma ordem. Tá?
A outra operação que a gente tem é a operação da multiplicação. E como é que a gente multiplica matrizes? E aí que são elas, né? Vai fazer a conta de matriz. Na operação de multiplicação de matriz, a gente tem que tomar cuidado, porque nas matrizes a soma a gente tem que pegar a mesma ordem, na multiplicação tem que ter aquela regrinha, que o número de linhas da primeira tem que ser o número de colunas da segunda. Então, por exemplo, você só pode multiplicar uma matriz A com uma matriz B se a matriz A for da forma N por P e a matriz B for P por M qualquer. Aqui pode ser qualquer coisa, mas aqui dentro, ou seja, o número de colunas de A tem que ser igual ao número de linhas de B. Você só pode fazer a conta desse jeito. E qual que é a resposta nesse caso? A resposta vai ser uma matriz C da ordem N por M. Tá? Essa é a ordem da matriz. Por quê? Porque como é que é feito o cálculo? Né? Então, se eu pegar, por exemplo, uma matriz assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou fazer o produto da matriz com a matriz B, que é da ordem 1, 7, 3, menos 1, 0, 4. Como é que o cálculo do produto é feito entre A e B? Primeiro de tudo, posso fazer? Aqui eu tenho uma matriz 2 por 3 e aqui eu tenho uma matriz 3 por 2. Dá para fazer? Dá, porque esses dois elementos são iguais. E vai dar como resposta para mim uma matriz 2 por 2, tá? Mas como é que a conta é feita? Vamos colocar o A e B um do lado do outro aí? É claro que o Scilab ele vai fazer a conta sem mostrar os passos que são feitos, né? Ele vai simplesmente fazer o cálculo sem mostrar o passo. Mas vamos lá, então vai ser o quê? A conta vai ser essa. Ó. Então, vamos pegar essa primeira linha e multiplicar pela primeira coluna. Então, vai ficar 1 com 1, mais 2 com 7, que é 14, mais 3 vezes 3, que é 9. A próxima, então, vai ser essa linha com essa coluna. Então, vai ficar menos 1, 2 vezes 0 dá 0, 3 vezes 4, 12. Agora vamos para a próxima. Então, 4, 5, 6, multiplicar por essa primeira coluna. Então, vai ficar 4, 5 vezes 7, 35, 6 vezes 3, 18. Depois você faz a conta aí e vê quanto que dá. Aqui, menos 4, 5 vezes 0 dá 0, 6 vezes 4, 24. Tá? Bom, não custa nada fazer conta, né? Estou com preguiça, não estou com preguiça. Fazer conta é gostoso. 1 mais 4 mais 9 dá 24. Menos 1 mais 0 mais 12 dá 11. 4 mais 35 mais 18 aqui moiou, né? Ficou difícil fazer, mas vamos lá. 4 mais 35 dá 39. 39 mais 18 dá alguma coisa do tipo 7. 67. Menos 4 mais 4 dá 20. Então, o produto entre essas matrizes vai dar esse valor aqui. Quer conferir? Vamos conferir? Vamos lá fazer o cálculo para ver se dá essa aí, a gente não errou na conta. Tá? Então, era a matriz 1, 2, 3. Então, vou definir uma nova matriz aí, né? O D eu não chamei ninguém de D ainda. Então, 1, 2, 3. Opa! 2, 3. Vamos fazer aqui tudo ao longo da linha para não dar trabalho de fazer. A próxima é 4, 5, 6. 4, 5, 6. A matriz E vai receber... A matriz E vai ser a minha B, né? 1 menos 1, 7 e 0. Então, vai ficar 1 menos 1, 2 pontos. 7 e 0, 2 pontos. Que mais? E 3 e 4. 3 e 4. Então, a matriz D é essa, a matriz E é essa. Vamos fazer o produto? Então, o produto que eu posso fazer é D vezes E. Vai fazer... Errei na conta, né? Coloquei 67, na verdade deu 57, né? Pra você ver, errei na conta. Olha que coisa. Aqui é 57. Errei propositalmente para a gente verificar depois no cálculo que dava correta a conta, né? É tudo feito propositalmente. Bom, então ficou a resposta 24, 1, 57 e 20. Aí fala, professor, e se eu tivesse invertido a ordem, ao invés de ter feito D, eu fizesse ED? Você vai ver que vai dar errado. Tá? Na verdade, não dá errado, não, desculpe. Vai dar diferente, né? Por quê? Porque o produto que a gente vai fazer vai ficar o quê?
Curiosamente, nesse caso aqui, dá para a gente, nem sempre dá, né? Mas curiosamente, nesse caso aqui, dá para a gente fazer o produto de A vezes B, que a gente fez, né? Que era 2, 3, aqui 3, 2, deu uma matriz 2 por 2. E também dá para fazer o produto de B por A, mas veja que vai dar diferente, né? Ó, que vai ficar o quê? O número de colunas de B igual ao número de linhas de A, então beleza, então o produto está bem definido. E aqui vai dar uma matriz D, que vai ser 3 por 3, que foi, eu não vou fazer a conta, né? De jeito nenhum, que foi o resultado que está aqui, tá? Olha pra você ver, fiz E por D, deu uma matriz 3 por 3, legal, né? Então a gente fez o cálculo aí e encontrou o que a gente queria. Mas, por exemplo, né? Então, eu vou fazer o seguinte, né? Então, o D por E, vamos chamar ela como matriz F. Então, a matriz 2 por 2. E vamos pegar o E por D, vamos chamar ela de uma matriz G. Agora, por exemplo, fala, professor, eu posso fazer o produto entre F e G? Vamos verificar se dá primeiro antes de fazer a conta. Ó. O F é uma matriz 2 por 2. O G é uma matriz 3 por 3. Vai dar essa conta para fazer? Não, não vai. Teoricamente não dá. Então, se ele fizer a conta, ele vai estar forçando a barra, né? Porque o produto é matricial. Então, olha lá, a reclamação dele, ó. Dimensões para operação estão erradas, né? Ó, 2 por 2 vezes uma 3 por 3. Dá para fazer isso? Não. Legal. E essa versão nova aqui, que é 2023.0.0, ele está trazendo a resposta. Quando você faz a operação que está errada, ele está reclamando, está dizendo por quê. Então, isso aqui está bem legal. A versão anterior a essa, que era o 6.11.11, você colocava a operação e só dava erro, mas não dizia por quê. Este aqui está dizendo por quê. Muito legal. Muito boa essa versão nova aqui. Então, se você puder salvar essa versão nova aqui, já vai ajudar aí na compreensão melhor das contas. Tá? Bom, uma outra coisa legal da gente trabalhar, então a gente aprendeu a fazer as contas com matrizes, né? Aprendemos a fazer aí os produtinhos legais aí com matrizes. Uma outra operação que a gente muitas vezes é útil, a gente quer fazer é a seguinte, é a transposição de matrizes. Então, peraí, aqui eu já tenho multiplicação por números, soma, multiplicação entre matrizes, e o quarto é a transposição de matrizes. O que é transposição de matriz? É pegar uma matriz e calcular a transposta dela. E o que é transposta? Né? Então, você tem uma matriz que é da forma 1, 2, 3, 4, 5, 6. A transposta dela é a matriz que a gente denota com um linha em cima ou com um T grande. Tá? São duas formas de notação que você pode escolher. E nesse caso, o que acontece? A linha vira coluna e a coluna vira linha. Então, o A transposto desta matriz aqui vai ficar 1, 2, 3. Então, a primeira linha virou a primeira coluna. 4, 5, 6 virou a segunda coluna. Como é que a gente faz isso no Scilab? Bom, o símbolo é exatamente este aqui. Ó. Se eu tenho o A, vamos ver quem que é A. Essa matrizona aí. E se eu quiser fazer o A', ó, o A transposto, opa, então o símbolo é esse aqui, né? É com esse linha aqui. Então a gente coloca lá, o que ele fez? Ele pegou a primeira linha, virou a primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, terceira linha, terceira coluna. Então o símbolo é esse aqui, ó. Desenhou a matriz A, escreveu o A e colocou um linha em cima aqui, ó. Tá? Então você faz a transposta da matriz desta forma aqui. Eu não sei se o comando trans se ele aceita esse comando aqui. Não, ele reclama, tá? Ele não aceita esse comando. Então é esse mesmo aqui. Esse trans aqui provavelmente está guardado para outra coisa. Então ele utiliza esse simbolinho aqui, tá? Bom, vamos lá. Então a gente já sabe fazer o cálculo soma, multiplicação por número, multiplicação entre matrizes, transposição de matrizes, inversa da matriz. Inversa de A. A gente consegue calcular a inversa de A? Ué, beleza, né? Só que, só tem um detalhe, né? Para a gente calcular a inversa de A, a matriz tem que ser quadrada.
A matriz A é quadrada? Não, ela não é quadrada, essa matriz A aqui não é quadrada. Então, por exemplo, se eu colocar um enviar, que é o comando, ele vai reclamar, ó, matriz quadrada esperada. Muito legal essa versão, ó. Ele diz para você por que ele não está resolvendo. Então, ele dá um inválido, e o argumento 1 aqui está dizendo o quê? Matriz quadrada esperada. Então, não dá para calcular a inversa de matriz que não é quadrada. A gente tem alguma matriz quadrada aí? Eu acho que a matriz G é quadrada. É 3 por 3. A matriz D também é quadrada. A E, não, a F. A F é quadrada. Então, a F é uma 2 por 2 e a G é uma 3 por 3. As duas são quadradas, né? O que são matrizes quadradas? Matrizes quadradas são aquelas matrizes para as quais um número de linha é igual a um número de coluna. Então, em teoria, eu consigo calcular a inversa tanto da F quanto da G. Um detalhe importante aqui para o cálculo da inversa é que a matriz só admite inversa quando ela for invertível. E uma forma da gente verificar se a matriz é ou não invertível é através do cálculo do determinante da matriz. Então, esses programas, em geral, eles têm uma forma de cálculo determinante já dentro dele, né? Como é que é o cálculo determinante da matriz? É simplesmente escrever det. Então, por exemplo, se eu colocar o det de f, o det de f deu menos 147. Então, o determinante da matriz f deu menos 147. Quando o determinante da matriz é diferente de zero, quer dizer que a matriz admite inversa. Então, eu consigo inverter a matriz, tá? Então, só para lembrar, né, qual a utilidade da inversa da matriz? A utilidade da inversa da matriz, que a gente vai utilizar nesse símbolo aqui, por exemplo, quando a gente está resolvendo sistemas lineares necessariamente não muito grandes, né? A gente está trabalhando com um sistema linear grande, né? Às vezes está trabalhando com um sistema linear pequenininho, pequeno, com 3, 4 equações. Não é um cálculo científico, é um cálculo que você vai fazer simplesmente, porque a ideia no curso aqui é a gente aprender técnica de resolução de sistema linear sem precisar utilizar um INV, né? o inverso, o comando INV da matriz, tá? Mas quando você está resolvendo sistemas lineares pequenos, você não precisa implementar um método de Gauss ou qualquer que seja outro método que você queira resolver. Você pode diretamente utilizar, calcular a inversa da matriz, né? Está resolvendo um cálculo só e você resolver o sistema linear. Só para lembrar, né? Então, quando a gente tem um sistema linear, o que é um sistema linear? É um sistema onde a gente tem equações, incógnitas e valores. Então, por exemplo, um exemplo de sistema linear é assim, ó, 3x1 mais 4x2 menos x3 igual a 4, 2x1 menos 3x2 mais x3 igual a menos 1 e 4x1 menos x2 mais 3x3 igual a 7, por exemplo. Esse é um sistema que tem 1, 2, 3 equações para 1, 2, 3 incógnitas. Qual o legal desse sistema? Todo sistema linear, independentemente se ele é quadrado ou não, aqui é quadrado. Por que é quadrado? Porque o número de incógnitas é igual ao número de equações. Mas todo sistema linear pode ser escrito na forma assim: A vezes x, eu vou pôr um vetorzão aqui, igual a um B. O A, ele é a matriz dos coeficientes. Então, esta matriz aqui, como sendo matriz dos coeficientes, eu vou pegar só os coeficientes da primeira linha. Então, ó, 3, 4, menos 1. Depois, 2, menos 3 e 1. Ó, só os coeficientes. Você fala, professor, não tem nada aqui. É óbvio que tem aqui. Ó. Não tem nada porque é 1, tá? E a de baixo, 4, menos 1 e 3. Então, a matriz dos coeficientes desse sistema é 3, 4, menos 1, 2, menos 3, 1, 4, menos 1 e 3. O vetor x é o vetor de incógnitas escrito na forma de coluna, tá? Para o produto da matriz aqui ficar bem feito. Então, aqui é x1, x2, x3. Tá bem? Então, se você, por exemplo, escrever o A, que é uma 3 por 3, e fizer o produto com o vetor x, está bem definido. Esse vetor x aqui pode ser encarado como uma matriz também. Matriz de que tipo? 3
linhas e uma coluna. Está muito bem definido, ele vai dar como resposta para você uma 3 por 1. Vai dar da mesma natureza do x. E o vetor B é o vetor coluna aí, do lado direito, que é 4 menos 1 e 7. Então, 4, que é o vetor B aqui. Qual a vantagem de trabalhar com o INV? Se essa matriz aqui, se o sistema tiver solução única, tá? O sistema linear tiver solução única, quer dizer que esta matriz ela é invertível, ela tem inversa. Se o sistema linear, obviamente, não tiver solução única, nenhum método numérico vai achar a solução para você. Tá? Os métodos numéricos conhecidos que você vai aprender no curso só funciona para sistema linear que tem solução única, porque não tem solução única a gente não faz. Então, se ele tiver solução única, quer dizer que essa matriz aqui tem inversa. Se ela tem inversa, então imagine que você calcule a inversa dela. Então, você vem aqui, a inversa a gente denota assim como A menos 1. Então, quando eu pegar aqui, ó, o A menos 1 vezes A, multiplico para os dois lados da minha equação, quando você faz o produto do A menos 1 por a definição de matriz inversa é que quando você multiplica A por menos 1, A menos 1 por A, isso aqui vai dar A vezes A menos 1, que vai dar identidade. Então, isso aqui vai dar identidade. Identidade vezes qualquer coisa dá A qualquer coisa, né? A identidade vezes x vai dar x. Então, o vetor x, que é a solução que você está procurando, ele pode ser escrito como A menos 1 vezes B. Então, por exemplo, esse sistema linear aqui, se a gente fosse resolver utilizando o comando de inversão de matrizes lá no Scilab, daria? Daria. Então, eu faria o quê? Eu chegaria aqui no Scilab, tá? Vamos fazer aquele exemplo lá? Vamos preencher aqui, ó. Vou preencher a matriz A. Então, a matriz A vai ser essa aí, ó. Vamos dar um outro nome para ela. Vou pôr um AA, tá? Só para ir mudando lá, né? 3, 4, menos 1. Ó, facinho de montar. 2, menos 3 e 1. 4, menos 1 e 3. Pronto, olha lá. Legal. Matriz AA é essa aqui, 3 por 3. Primeiro, vamos ver se ela tem inversa. Então, para verificar se tem inversa, eu coloco o det de A, deu menos 42. Determinante de A diferente de zero tem inversa. Uma coisa legal é o seguinte, quanto mais diferente de zero for o determinante, mais fácil vai ser de calcular a inversa da matriz, ou seja, a inversa vai ter uma propriedade, vai ser mais fácil de se calcular. Um detalhe importante é o seguinte, quando a gente calcula o determinante de uma matriz, se o determinante da matriz A deu menos 42, o determinante da inversa vai dar 1 dividido por menos 42. Tá? Então, esse cálculo aí a gente consegue identificar. Então, para calcular a inversa de A, então é simplesmente o comando é esse aqui, ó, inv AA. Calculou a matriz inversa. Então, esta aqui é a matriz inversa. Então, se você pegar a matriz inversa de A, multiplicar pelo vetor B, o vetor B vai ter que ser feito na forma de coluna, tá? Então, aqui o vetor B, ele é formado pelo lado direito, que aqui é 4 menos 1 e 7. Então, ó, o vetor B eu faço assim. Então, eu abro aqui a minha chavinha aqui. Então, bom, já esqueci já. É 4 menos 1 e 7. Então, 4, primeira linha, 2 pontos, menos 1, 2 pontos, 7. Fiz o produto. Olha lá a resposta do teu sistema. Deu 0.333, 1.33 e 2.33. Obviamente, se você for escrever isso aqui na forma de fração, dá 1/3. Aqui é 13 sobre 9, né? E aqui é 23 sobre 9. Acho que é isso, né? Então, essa é a conta que a gente tem. Certo? Então, o INV ele é bem legal, né, para a gente achar a solução do sistema linear. No curso, a gente vai aprender algumas técnicas de resolver matrizes resolver sistema linear sem precisar usar o comando INV. Mas veja, o comando INV ele é muito útil, né? O comando INV ele calcula a inversa da matriz. Então, esta aqui é a solução daquele sistema linear. Não preciso passar pelo processo de calcular, aplicar a eliminação gaussiana. Eu jogo simplesmente a inversa da matriz. Só que, do ponto de vista computacional,
utilizar o comando inv, é um comando muito caro computacionalmente. Por que ele é caro computacionalmente? Porque calcular a inversa da matriz eu preciso fazer muito mais cálculos do que simplesmente fazer a forma tridiagonal da matriz. Porque não, desculpe, a forma triangular superior da matriz. Porque a ideia da eliminação de Gauss, como eu vou comentar, se vocês lembrarem lá de álgebra linear, é fazer o seguinte, né? Eu tenho um sistema desse tipo aqui, uma equação desse tipo aqui, né, que é a matriz, e aí eu faço operações elementares para fazer essa matriz ficar uma matriz que só tem elementos diferentes de zero na parte de cima ou na parte de baixo, né? A parte de baixo toda a gente zera. Então, aqui nesse caso, eu teria que fazer poucas operações. Agora, para calcular a inversa dessa matriz aqui, eu tenho que fazer muitas operações. Tá? A ordem da quantidade de cálculo da inversa é muito grande. Então, do ponto de vista de cálculo, às vezes está resolvendo um problema que você precisa fazer muitos cálculos de matrizes. Matrizes muito grandes, muitas vezes o cálculo. Calcular a inversa chega a ser impraticável, né? Então, o número de cálculos que a gente faz para o método de eliminação gaussiana ele é menor do que o número de cálculos que a gente faz para calcular a inversa da matriz. Então, por isso a gente aprende no curso de cálculo numérico a ideia de calcular resolução de sistema linear sem passar pelo processo da inversa. Porque uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: a gente está interessado num método numérico que seja robusto. Robusto é que encontre a solução de modo correto, mas também seja eficiente. Então ele tem que encontrar a solução de modo correto, mas tem que encontrar isso no menor tempo possível. Quando a gente pensa em tempo, a gente pensa no menor número de cálculos possível. Tá? Então, quanto menor número de cálculo a gente espera de um programa, mais rápido a gente espera que essa conta é feita. É claro que para resolver problemas pequenos, o comando inv aqui, ele é muito útil. Tá? Então, se calcular a inversa da matriz, calcular a solução do sistema linear, você dá o comando inv. Bom, então a gente já, inclusive, sabe, né, agora calcular, resolver sistema linear para solução que tem solução única. Tá? Então facilita, você pega o sistema 4x4. Pessoal, vamos montar um sistema 4x4 para a gente aí. Vamos lá. 4x1 menos 3x2 mais 4x3 mais x4 igual a 1. 3x1 menos 2x2, vamos pôr uns que é zero aqui, menos x4 igual a 7. X1 mais x4 igual a 0. E 2x2 mais x3 igual a 5. Tá? Primeiro de tudo, a gente tem que montar a matriz dos coeficientes. Então, a matriz dos coeficientes, nesse caso aqui, vai ser uma matriz 4x4. Então, é 4 menos 3, 4 e 1. 3 menos 2, não tem nada na posição x3, então entra com 0 aqui na matriz. Menos 1. 1, não tem nada em x2 nem x3, então 0, 0 e 1 no x4. E 0, 2, 1 e 0. 0, 2, 1 e 0. Tá? Então a gente vai montar aqui a nossa matrizinha, tá? Nossa linda matriz. Muito legal essa matriz aqui. Vamos lá. Então, a matriz A já chamei, vou chamar de BB. BB, então, é 4, menos 3, 4 e 1. 2 pontinhos. 3, menos 2, 0 e menos 1. 2 pontinhos. 1, 0, 0, 1. 2 pontinhos. 0, 2, 1, 0. Fechou. Pá. Vamos ver, né? Conferir. BB, ó. 4 menos 3, 4 e 1. 3 menos 2, 0 e menos 1. 1, 0, 0, 1. 0, 2, 1, 0. Determinante de BB diferente de 0 é menos 38, quer dizer que tem inversa. Então, qual seria a solução do sistema linear? Então, a gente monta o vetor B, que é este vetor aqui, né? 1, 7, 0, 5. Então, a solução do sistema linear seria a inversa da matriz A vezes o vetor B. Tá?
Então essa aqui é a solução do sistema linear. Lembrando que a solução vai ser o quê? O primeiro elemento vai ser x1, o segundo x2, o terceiro x3 e o quarto x4. Pronto, essa é a solução que a gente vai achar. O vetor B é 1705, então B, vamos escrever ele assim, não vou chamar de BB pequenininho também, ó. 1705, 1705, então a gente pode escrever assim, ó, 2.7, 2.0, 2.5, fechou, pá, tá lá o vetor B. Então vai ser o que? 1 inv de BB vezes o BB. Tá? Então essa é a solução do meu sistema linear que a gente encontrou de modo bem rápido, com boa precisão. Tá? Só lembrando, né, se a gente quiser, essa aqui está uma precisão mostrando aqui uma precisão de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dígitos depois da vírgula, né? Na verdade são 8 dígitos significativos. Se você quiser, são 8 dígitos significativos. Se você conta, é 1 mais esse aqui, são 8. Com precisão simples. Se você quiser que ele mostre com 16, você dá um format long. Tá? Eu acho que tem tudo junto, não sei. Separado, sei lá. Format long. Não sei qual que é o comando. Format long é para MATLAB, eu não sei qual é o comando aqui. Long, short. Não sei qual é o comando. Mas dá para mudar a precisão aqui. Depois eu olho qual que é o comando. Para a gente mudar a precisão, para ao invés de dar com essa quantidade de dígitos significativos, a gente fazer com mais dígitos significativos. Mas aqui está perfeito, né? Muito. Aqui, para esta ordem de solução, está muito boa, né? Porque está aqui 3. Se eu fosse usar o arredondamento, eu usaria até aqui só. Tá? Com 2 casas depois da vírgula. Na verdade, aqui já está bom. Por causa da ordem da solução. Tá? Só esse valor aqui está dando pequeno, né? Mas os outros tem todo ordem 1. Isso aqui é da ordem dividido por 10 em relação a 3 aqui, né? Isso aqui tá da ordem diferente das outras valores, né? O x3 tá bem menor que os outros, né? Então, se você fosse usar o dígito significativo, teria que truncar aqui, ó, ou arredondar a partir daqui, né? Com 2 depois da vírgula, tá? Bom, outro cálculo legal que a gente pode fazer aí no Scilab é o produto envolvendo, por exemplo, uma coisa que é muito comum, né, a gente querer aí no cálculo do Scilab é, por exemplo, imagine que eu tenho o seguinte vetor V, que é igual a 1, 2, 3, 4. E eu quero fazer a operação de produto vetorial, produto escalar com o vetor W. Né? Então, eu pego 2 vetores, o vetor W, menos 1, 7, 4 e 3. Você fala, professor, por que a gente quer calcular o produto interno? Primeiro de tudo, o que é o produto interno? O produto interno a gente denota assim, né? V bolinha W. O produto interno ele tem a propriedade de que V bolinha W é igual a W bolinha V, ou seja, ele é comutativo, né? Então não importa a ordem que você faça. Tanto faz V por W como W por V. E ela é uma quantidade importante porque quando a gente faz o cálculo do produto interno, a gente está pensando na geometria do espaço, né? Por quê? Porque, por exemplo, imagine que você tem, vamos pensar em 2 dimensões, que é mais fácil, né? Então você pega um vetor assim, né? Em 2 dimensões, um vetor V, né? Então como é que o vetor é denotado, né? Você pega o vetor 1, 2 e o vetor W igual a menos 1, menos 3. Como é que esse vetor ele é? Ele é assim, ó. Então você marca o 1 e o 2 aqui, então 1 e o 2. Então o primeiro vetor, o V vai ser este aqui. E o vetor W, vamos fazer em vermelhinho, menos 1, menos 3. Então menos 1, menos 3. Então o vetor W é assim, tá? Bom, aqui não está muito bem, né? Porque ele teria que estar um pouquinho mais para baixo aqui, mas tudo bem. Só para a gente indicar. Então, para a gente indicar que é um vetor, a gente marca os pontos indicados aqui e traça uma reta saindo da origem e indo até o ponto que eu marquei. Então, por exemplo, 1, 2. Marquei o ponto 1, 2. E aí o vetor ele é a reta saindo da origem e indo até o ponto.
o vetor menos 1, menos 3. É a reta saindo da origem indo até o ponto menos 1, menos 3. Está aqui. Aí você fala, professor, e para que serve o produto interno? O produto interno ele está relacionado com o ângulo entre esses vetores. Existem dois ângulos formados entre os vetores. Tem um ângulo interno e um ângulo externo, tá certo? São dois ângulos. O ângulo interno é aquele ângulo que vai de 0 até 180 graus. Então, ele é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 180 graus. E o ângulo externo, ele é maior ou igual a 180 graus e menor ou igual a 2π. Tá? Então, aqui, parece que os dois são parecidos. Mas, por exemplo, dá um exemplo um pouco mais exagerado aqui. Ó. Imagina que eu tivesse os dois vetores assim, ó, fazendo um ângulo assim. Então, o ângulo interno é este e o ângulo externo é este aqui. Tá? É óbvio que quando você somar os dois ângulos, vai dar 360 graus. O que tem de interessante aqui usando o produto interno? Porque o produto interno está relacionado com o cosseno do ângulo interno. E a fórmula é essa aqui, ó. O cosseno de alfa, vamos fazer em azul escuro aqui, ó, é igual ao produto interno, aqui vamos pôr V aqui, W, é o produto interno de V por W, dividido pela norma de V, a norma de W. Tá? Já vou colocar o que é a norma aqui, utilizando o produto interno para facilitar a conta. Mas como é que é o produto interno lá no cálculo, no Scilab? Então, se eu definir o vetor V assim, ó, como 1, 2, 3, 4, e o vetor W assim, como menos 1, 3, 4 e 5, eu quero fazer o produto de V por W. Tem duas formas de fazer. A que eu gosto mais de fazer, eu vou mostrar as duas, mas a que eu gosto mais de fazer é utilizando o pontinho, tá? Porque no Scilab, quando você quiser fazer as contas, tanto no Scilab quanto no MATLAB, se você quiser fazer contas que são... deixa eu colocar aqui. Se você quiser fazer contas que são ponto a ponto, como é nesse caso aí, então, por exemplo, se eu defino o vetor V igual ao vetor 1, 2, 3, 4. Esse é o vetor V. E o vetor W igual a menos 2, 3, 4 e 7. Lembrando que o produto interno só pode fazer se o tamanho do vetor V for igual ao tamanho do vetor W. Então, o símbolo que a gente... se eu fizer V vezes W... ele não sabe ninguém que é W. Se eu fizer vezes W, ele vai reclamar. Por quê? Porque você está fazendo um vetor 1 por 4 vezes um vetor 1 por 4. E esse produto aqui não está bem definido, porque é um produto de matrizes. Mas se você quiser que isso seja um produto elemento a elemento, né? Como é que é o produto interno? Quando você faz o V por W, o que você está fazendo? A conta que a gente está fazendo é essa aqui, ó. Isto vezes isto. Então, é menos 1, mais isto vezes isto, que é 6, mais isto vezes isto, 3 vezes 4 dá 12, mais isto vezes isto, que é 20. Então, essa conta que a gente está fazendo. Olha como é que a gente faz no Scilab essa conta aqui, tá? Então, a gente põe um pontinho para indicar o cálculo. Então, a operação é esta aqui, ó, V vezes W, e a gente põe um pontinho para indicar o cálculo. Então, neste pontinho, a gente está fazendo o produto entre os vetores, tá? Então, o que ele está fazendo? Desculpe, aqui ele não está fazendo aí um produto interno, tá? Aqui não está fazendo produto interno. Então, aqui ele está fazendo o quê? Ele está fazendo este produto ainda, ele sem somar. Ele não está fazendo um produto somando, tá? Então, vamos separar por enquanto, né? Estou passando na frente dos dois. Então, a conta que eu estou fazendo, primeiro eu tenho que fazer, de fato, esse cálculo aqui. Então, esse cálculo aqui, o produto interno aqui, para a gente poder fazer na conta, tá? Então, antes do produto interno, eu vou fazer a seguinte conta antes, tá? Então, eu vou fazer o primeiro, antes do produto interno, né? Vou fazer o cálculo entre os elementos do vetor V com o vetor W, tá? Então, esse produto, na verdade, ele é um produto um pouquinho diferente ainda, né? Então, 1, 2, 3, 4. Então, vou definir esse produto assim, né? Como estrelinha, que não é o produto interno ainda. Vezes menos 1,
3, 4 e 5. Porque no produto interno a gente faz o produto entre os elementos e depois soma. Então aqui vai ficar o quê? Vai ficar menos 1. O próximo vai ser 2 vezes 3, que é 6. 3 vezes 4, que é 12. 4 vezes 5, que é 20. Então ainda está dando um vetor. Mas olha essa conta aqui. Então se você quiser fazer esta conta deste vetor com este vetor, elemento a elemento, sem somar ainda, o que você faz? Você coloca os dois vetores e coloca um pontinho entre eles. Olha que legal, tá? Então a conta que está feita é menos 2 vezes 1 dá menos 2, 3 vezes 2 que dá 6, 4 vezes 3 que dá 12, 7 vezes 4 que dá 28, tá? E agora o produto interno, né? Como é que a gente faz o produto interno? No caso do produto interno, que tipo de conta que a gente pode fazer? Quando a gente olha matricialmente o produto interno, né? E uma forma legal da gente pensar no produto interno é fazer a seguinte coisa. Como eu disse, tem duas formas. Uma forma é, eu faço o produto bolinha e aí eu somo todos esses elementos aqui utilizando o comando for. Hoje eu não vou utilizar comando for, né? Deixar isso para uma próxima aula, mas é uma forma que a gente pode fazer. Agora, uma outra forma utilizando só o cálculo matricial aqui, né? Um cálculo matricial rapidinho, legal da gente trabalhar, é fazer o seguinte, ó. Se eu fizer o produto, porque o produto entre esses dois vetores, 1, 2, 3, 4, se o vetor W estivesse de pé, que era o vetor menos 1, 3, 4 e 5, isto aqui, né, o produto entre essas duas matrizes aqui, ele representa exatamente o produto interno. Por quê? Porque vai ficar isto vezes isto, mais isto vezes isso, mais isto vezes isto, mais isto vezes isso. Tá certo? Então, para a gente fazer o produto interno entre dois vetores, então o produto interno entre os vetores, ó, como é que a gente pode fazer? Eu posso fazer o V vezes, tá? Produto de matrizes, W, linha. Eu pego o transposto da matriz, tá? Então, eu pego o vetor V. Quando você transpõe o vetor W, ele era escrito na forma linha, vai ficar na forma coluna. Vamos lá para você ver. Então, o vetor V é assim. O vetor W é este aqui. Se você colocar W linha, ele vai escrever na forma coluna. Agora, vamos fazer V vezes W, linha. Ó, deu 44, tá? Se você olhar bem nesse produto que a gente fez, fizer essa soma, vai dar 44, ó. Menos 2 mais 6 dá 4. 4 mais 12 dá 16. 16 mais 28 dá exatamente 44. Tá? Então, para a gente fazer o produto interno, uma forma de fazer o produto interno é o quê? Eu pego os dois vetores e o segundo vetor eu faço na forma linha. Você fala, professor, você disse que o produto interno é comutativo. Se você fizer também, ó, W vezes, sem bolinha, tá? O V transposto tem que dar 44 também, lá. A resposta também deu 44 nesse caso aí para a gente identificar, tá? Bom, então, na próxima aula eu vou discutir sobre como fazer gráfico aqui dentro do Scilab, e isso também vai ser bastante útil para a gente fazer a construção da solução.